amigos, boa noite. O que eu vou falar a seguir é para quem é hamburguense raiz. Nascido no bairro Primavera, criado no bairro Santo Afonso, mas alcançando voos pelo mundo. De quem eu estou falando? De quem está à minha frente. Vocês conhecem ele da internet, dos mercados, dos atacados, das promoções, do abraço e do carinho, porque Cássio Valdir Mônaco é o líder hoje de uma das grandes empresas de Novo Hamburgo, do Vale do Rio dos Sinos, de um dos maiores atacados do Rio Grande do Sul e que nos orgulha de dizer é do Rio Grande, é daqui. E tem como base, pelo que a gente vê, e eu digo também pela amizade que eu tenho com ele, que o que mais importa numa trajetória de gestor, de líder, é a humildade, o carinho e o amor com as pessoas. As pessoas, no caso, os clientes, que são milhares, espalhados por diversas cidades desta região. Cássio Mônaco, é uma alegria te receber aqui. Muito boa noite a todos, muito boa noite, Dudu. Muito obrigado por ter feito o convite. É extremamente importante pra gente ter esses espaços para poder falar um pouco mais sobre a Mônaco. Uma empresa que vem se destacando muito, mas que poucos sabiam da existência dela há 3, 4 anos atrás. Então ela vem numa crescente muito grande nos últimos anos, graças a, sim, essa presença digital que a gente tem, esse carinho com nossos clientes e conseguir transbordar para todos o que é a Mônaco, como é que é o nosso sentimento, o sentimento dos diretores estando à frente do negócio. Cássio Mônaco, olha só que discurso, hein? Pô, o cara veio com o cabelo arrumado, o cara tá outro banho nível. tomado, né? De Banho noite, tomado, né? elegante. Tu quer botar óculos de sol? Olha aqui, ó. Isso aqui tá, né? Sabe por quê? Por quê? Isso aqui eu cheguei antes da noite, mas agora é noite, eu tô aqui te esperando Dá ainda. aqui pra mim, então vou botar em tua homenagem. Pô, cara, que óculos aí, cara, sente o peso. Fecha aqui, Tata. Pra eu dizer que está no ar o Dudu Night. Uma entrevista que você nunca viu, mas que você vai ver a partir de agora. Eu vou continuar com os óculos de sol. Gostei, hein? Pô, não quer me vender? Não quer fazer uma venda? Ah, esse aí, olha, é difícil a gente achar um, né? Então me oferece ele, eu quero que tu me venda ele. Por que eu teria que comprar esse óculos? Olha, vai sair amanhã e vai estar um calor, Vai estar um calor. vai ter sol. Vai ter sol. E eu acho que seria... Tu tem óculos de sol? Não. Eu tenho pra te vender. Tu tem um. Tenho pra te vender. Quanto é que tu quer pelo óculos de sol? Pra ti, a gente pode fazer uma permutinha. Permutinha? A gente trabalha muito com permuta, conversa, né? A gente... O cara já me vendeu óculos de sol aqui, cara. Tu não quer fazer uma live aí no Mônaco? Que dia é live? É quarta ou quinta? As lives, essa semana vai ser na quarta-feira de noite. Na quarta-feira de noite, vou ter que participar. Então, assim, ó, vamos vender esse óculos na live, então. Vamos fazer uma rifa agora, vamos... Vai. Não, rifa não dá. Rifa não dá, rifa não pode. Rifa. É melhor a gente deixar essas coisas de rifa de fora. Tá bom, então eu vou comprar o óculos e não vai ter na live mais. Mas o óculos é muito bonito. Cássio, me conta, quantos anos tu tens? 34. Nascido em 27 Do 11 de 89. de 89. Filho de Valdir e de Carmen Lúcia. Carmen, é ministra do Supremo Tribunal Federal? Olha. Mas em casa ela é ministra. Em casa ela é. Em casa ela manda. Eu acho que manda mais que lá. Se lá em Brasília se diz que o Alexandre de Moraes é o grande, um dos grandes manda-chuvas do STF, na casa do Cássio, do pai dele, do seu Valdir, a grande ministra presidente do tribunal é Carmen Lúcia Mônaco. Exatamente. Quantos anos tem o pai e a mãe? O pai tá com 73 e a mãe tá com 69, 70. Acho que 73, 74 e a mãe 70. O pai é natural da onde? Rolante. Ambos são de Rolante. Rolante. E quando é que ele chega em Novo Hamburgo, Cássio? Eles chegaram em 1900, se não me falha a memória, em 78 eles já tiveram supermercado. Uhum. Ficaram de 78 a 82, mais ou menos. Entendi. Quebraram. Meu pai, ele começou do zero. Meu pai e meus tios, eles são de uma família de 11 irmãos, meu pai. Uhum. Ele e meus tios praticamente quebraram a rede aqui. Chegaram a ter 12 supermercados aqui na década de 70, Como é que era o 80. nome? Era Mônaco? Mônaco. Era Mônaco, Supermercados Mônaco.
Então, praticamente quebraram naquela época. Que coisa. Meu pai saiu vender melancia. Então, o que eles iam? Eles iam carregado com batata para São Paulo e voltavam de lá carregado com melancia, vendendo melancia. Então, há um tempo atrás, a gente foi a Santa Catarina e meu pai mostrou, ó, no topo dessa lomba aqui em Balneário Camboriú, um pouco antes de chegar em Balneário Camboriú, era onde eles paravam o caminhão, encostavam o caminhão para vender melancia. Então, é uma história, hoje a gente fala que a Mônaco, ela começou em 2002, meu pai começou do zero, porque o que aconteceu? Quebraram essa primeira vez, em 89 colocaram um supermercado de novo, meu pai e mais 2 irmãos. Em 2001, praticamente, esse supermercado, eles fecharam de novo. Praticamente... Não deu certo. Não deu certo, muito fiado na época. A gestão, eles sabiam muito... Interessante, né? Porque se a gente for contextualizar com a situação econômica do país, ele abre o mercado em 89, quando o Collor assume a presidência, e dali o Brasil vai de derradeira abaixo, né? O Brasil demora muito tempo para voltar a ser uma economia forte de novo. Então ele passou uma década quase em crise, onde não tinha moeda, onde nesse período as pessoas tiveram seu dinheiro retido da poupança. Então, quer dizer, imagino que foi difícil para ele como empreendedor. Foi muito difícil. E para seus sócios. Na época, ele tentou... Meu pai saiu do mercado e tentou trabalhar numa revenda, trabalhar como vendedor de carros, e meus outros 2 tios continuaram tocando no mercado. Daí depois meu pai foi para um broker que a gente tinha, um broker era um distribuidor, então tinha uma indústria, tinha uma distribuidora atacadista lá em Santa Catarina, eles mandavam as mercadorias nos caminhões fechados para nós separávamos e entregávamos para eles. E na época eu lembro de ter perguntado pro pai, porque era muita mercadoria que chegava, né? Eu perguntei pro pai, isso aqui é tudo do nosso mercado? Daí meu pai riu na época e falou, não, isso aí a gente chega, a gente só é responsável por separar e entregar. Isso aqui não é nosso, não é do nosso mercado. Mas naquela época eu já olhava aquele movimento, aquela quantidade grande de mercadoria e pensava, pô, legal seria se fosse nosso. Isso a gente tá falando de 98. Eu Quando tinha 9 anos, 10 anos de idade. Eu trabalho desde os meus 7 anos de idade. Eu ia perguntar. Aí, tu nasceu no Hospital Regina, foram morar no bairro Primavera, mas tu te criaste na Santo Afonso. Por quê? Não tinha com quem ficar. Então, a situação financeira na época, ela era uma situação financeira muito complicada. Meus pais não tinham com quem me deixar e eu acabava indo pro mercado. E eu sempre gostei de ir no mercado. Com 8 anos, eu já trabalhava de empacotador. Com 9 anos, eu trabalhava de caixa operador aos finais de semana. E durante a semana, eu trabalhava no broker, separando mercadoria. O pai fala até hoje, eu consigo ter lembranças dessa época, algumas. Chegando um caminhão, um bitruque hoje, 18 pallets. Eu, o meu primo Vini, que toca a empresa junto comigo hoje, que é meu sócio, que tem a mesma idade que eu. Na época, os dois tinham 9 anos de idade. E mais um senhor com 50 e poucos anos, a gente foi responsável por descarregar um caminhão inteiro. Quando é que foi isso? Isso em 98. Esse foi teu primeiro emprego, podemos dizer. 98. Qual foi teu primeiro emprego, assim, que posso definir? Meu primeiro emprego foi empacotando. Empacotando no mercado? Empacotando no supermercado. E como é que era a sensação de empacotar no mercado, assim? Eu sempre... Eu tinha um problema com alergia na época e eu fui no médico. Daí o médico disse, ó, tem 2 coisas. Ou é muito por causa do pó, ou por causa de alguma outra alergia que tu tem à alimentação. Daí eu falei pra minha mãe, tomara que seja alimentação. Porque se for pelo pó, ela ia pedir pra eu não ir mais trabalhar, porque o lugar que a gente trabalhava tinha muito pó na época e tudo mais. E eu, tomara que seja de alimentação, porque eu não quero parar de trabalhar. Então eu estudava na parte da manhã e à tarde eu trabalhava, meus pais. E aí tu estudava onde? Eu estudei lá na Santo Afonso mesmo, no Colégio das Irmãs, lá no Sagrado Coração de Jesus. Sagrado Coração de Jesus, sim. Colégio particular, eu sempre estudei em colégio particular, mas na época, como a gente era em muitos primos, eles iam lá com as irmãs e negociavam com as irmãs. Tipo, era 6, 7, 8 primos na época que estudavam ali, e daí a gente tinha um desconto. Que legal. E daí eu estudei até a 8ª série lá, e depois eu fui pro Santa Catarina. Também, eu não era... Também é filho de freiras, então. Eu não era bolsista no Santa Catarina, mas tinha desconto de 40%, 50%, só que eu não podia rodar de ano, tinha toda essa questão. Então, meu ensino médio e meu ensino fundamental foram todos eles baseados em descontos que eram cedidos na época, porque senão eu não teria condições de estar na... Meus pais iam dar um jeito de me colocar na particular, eles iam abdicar de outras coisas, né, mas... Eles queriam ver o filho estudando em escolas
De qualidade. Exatamente. Não que não existam escolas públicas de qualidade, é claro que existem várias, mas gostariam de ver o filho na educação privada. E muito mais por causa da parte religiosa, né? Por causa de ser a congregação das Irmãs de Santa Catarina, um colégio de freira mais rígido, né? Eu também estudei 10 anos do Santa. Anos que eu tenho, uma saudade do Santa, sabe? O Santa foi uma escola sempre que me acolheu da melhor forma. Eu fiz todos os meus... Né? Só o Dudu, que é meu melhor amigo, que eu não conheci no Santa, né? Que eu conheci na Fevale depois. Mas os outros amigos, assim, de vida, são do Santa Catarina, né? Eu conheci... Como eu saí do Sagrado, muitos continuaram no Santa também. Mas os meus parceiros de vida, uns eram da época do Sagrado e os outros vieram depois na faculdade. Então, logo que eu me formei, quando eu tinha 17 anos, eu já entrei na faculdade. Eu me formei em administração de empresas com 22 anos, eu me formei em administração de empresas na Fevale. Eu estudava final de semana, então eu estudava sábado, sexta-feira de tarde e sábado o dia inteiro. Porque daí tinha desconto de 30% também. Tu estudava, como é que é? Sexta de tarde e sábado o dia inteiro, todas as semanas. E aí, e as namoradas, como é que fazia? Não tinha escolha. Era daquela maneira. Era aquela escolha. Era aquela escolha. E não tinha namorada na época também, era mais tranquilo. Era mais tranquilo. Era mais tranquilo, tá bem. Então... Cassinho, tu falaste essa questão de começar como empacotador. O primeiro mercado foi no bairro Santo Afonso. Depois dessas 2 tentativas sem sucesso, a terceira tentativa, que é o início deste novo Mônaco Atacado, que é o que é hoje, abre na Santo Afonso. Foi no bairro Santo Afonso, muito próximo da onde a gente tem a nossa loja esquina, hoje. Né? Era numa esquina, só que umas 3, 4 quadras pra trás. Mais pra dentro do bairro, né? Como é que era? Qual a esquina? Avenida México com a Washington. México com a Washington. Então a gente tem a México é a principal ali da Santo Afonso, né? Aqui tem a Vinter Autopeças, antigo supermercado Rodeio. Então é a México, daí tem a Assunción. O Rodeio. Daí depois da Assunción tem a Buenos Aires. Era a primeira ali. Quando tu quer viajar, tu vai pra lá. Passa o Enco, pega a esquerda ali. Vai ali pra... Tu vai pra onde? Vai pra Buenos Aires. Vou pra Washington. Ah, tá. Exatamente. Então tá bom. Quem quer viajar, vai pra Santo Afonso. Vai pra Santo Afonso, tem tudo lá. Nem que seja maionese. Mas ou no Mônaco Atacado, né? Já compra lá que maionese. É na Avenida Montevidéu. Exato. Vamos na Montevidéu, então. Avenida Montevidéu. Mas olha só, Cassinho, eu acho que eu chamo de Cassinho porque a gente tem, né, essa amizade, eu vou chamar ele de Cássio, porque aqui ele merece ser tratado como Vossa Excelência. Eu sou o pé de chinelo aqui, ele é Vossa Excelência. Mas, ô Cassinho, chamando que eu não vou chamar de Cassinho, chamo de Cassinho. Pode continuar no Cassinho, bem tranquilo. Não, esse é o Cássio Mônaco. Abriu na Santo Afonso, trabalhaste com 8 anos de idade, empacotador. E quando é que tu vê que, bom, eu vou tocar este negócio? 2013, vamos falar. E aí, o que veio na cabeça? O que surgiu? O que eu saí da faculdade, então nós já tocávamos um negócio há bastante tempo, eu e meus 2 sócios. Hoje, a Mônaco, ela é tocada, eu na parte comercial e marketing, o Vini, que é meu primo, na parte operação e expansão, e a irmã dele, que é minha prima, no caso, na parte financeira e RH. Então, são os 3 diretores que tocam a empresa hoje, uma empresa com mais de 450 colaboradores. Temos muitas pessoas capacitadas logo abaixo da gente, que nos ajudam a tocar esse negócio, e a gente tem uma retaguarda muito forte com empresas boas, que é o que nos leva a chegar nesse ponto. Mas em 2011, inaugurou o Atacadão aqui em Novo Hamburgo. O Atacadão, lá na Antigo Carrefour. Avenida Esquina, ali na... Nações? Entroncamento com Nações 1º de março. Então, ali da carro verso. Então, em 2011, se não me falha a memória, o Atacadão inaugurou ali. Isso, E naquela época, eu fui naquela loja, eu olhei aquilo, eu fiquei encantado. Eu falei, pô, esse é o futuro. E em 2013, a gente informatiza toda a nossa lojinha que a gente tinha ali na Avenida Montevidéu 511. Hoje a gente tá na Montevidéu 777. Na Montevidéu 511, uma lojinha de 300 metros quadrados ali que vendia só cesta básica. A gente muda pro formato de atacarejo. Com 300 metros quadrados era o atacarejo. 2013. Veja bem, 2013. Enquanto tem grandes grupos que agora estão investindo nos seus primeiros atacados. 2013 a gente já tinha visualizado isso e já começávamos com acima de tantas unidades, pagar mais barato. Porque a gente tinha venda externa, né? A gente tinha clientes externos. O Mônaco, o supermercado, fechou quando meu pai saiu para vender na rua mercadoria para os outros mercadinhos da região. Mas a gente não tinha nem para nós. Então, na época, a gente ia no macro buscar mercadoria para revender para eles. Então, era uma
olha, tu vendia o que não tinha, então era vendido tudo no papelzinho ainda, chegava lá, passava pedido pro computador. Olha, era tenso o negócio. Tenso. E foi o jeito que começou. E quando o mercado tava faturando até menos do que a venda externa, tava faturando menos que a venda externa, a gente decidiu fechar o mercado em 2001 e ficar só com a venda externa e a venda de cestas básicas. Mas demorou 12 anos para vocês planejarem e botarem em cena o primeiro atacarejo. Exatamente. E aí, depois disso... De 2013 a 2016, a gente teve uma crescente bem bacana. Aonde chegou 2016, a gente não sabia qual o próximo passo. Eu acredito que a maioria das empresas, elas sempre tem essa questão do próximo passo. Para onde eu vou agora? O que eu faço? Então, esse é um ponto crucial para te conseguir continuar com o crescimento da sua empresa. Então, vamos fazer o seguinte. Qual o próximo passo da empresa Mônaco Atacado, do Cássio Mônaco, dos líderes dessa empresa e deste negócio? É daqui a pouco. Muito bem, muito bem. Quando eu estou aqui para agradecer a Método Dutra, nossa parceira neste grande podcast, que é o Dudu Night, para sua night ficar mais light. Logo, logo eu vou ter a minha banda aqui, daí vai ter o trompete para fazer o o jazz, né? Mas a gente não bota um jazz depois, hein? Um jazz. E dizer para vocês que vem novidade por aí, aqui no Dudu Night. Vocês vão ver quem tá chegando aqui com a gente. É gente grande. Mas gente grande está na minha frente. E aí eu pergunto para Cássio Mônaco, o convidado desta noite, qual o próximo passo que deu o Mônaco Atacado à época tão importante, tão relevante e tão significativo? Foi em 2016, então. A gente tava num momento que a gente não sabia para onde crescer. E a gente, um amigo nosso que tem matrizaria aqui na região de Novo Hamburgo, tinha contratado uma empresa de consultoria. E daí ele falou, normalmente lá em 2016 sempre se teve esse preconceito com relação à consultoria. Ah, os caras não sabem do negócio, vão chegar aqui dentro da minha empresa só para tirar valor. Então tinha Pra me enrolar! pra me enrolar. Eu sei do meu negócio, eu entendo. Então, na que é uma teoria que o Vale dos Sinos teve muito, né? Os donos achavam que eram melhores que todo mundo, né? Sempre teve esse pensamento em muitas empresas, especialmente calçadistas, e essas pessoas não souberam fazer a gestão dos seus negócios, o planejamento, a sucessão. Quem soube fazer está vivo até hoje, muito vivo, cheio de energia para continuar crescendo. Quem não soube, né, infelizmente, e tem vários exemplos para a gente dar, né, morreu no meio do caminho com o seu negócio. O que eu falo, a gente hoje tem que ser humilde pra... a gente não sabe tudo. Nós, da Mônaco Atacado, a gente sabia comprar e vender mercadoria. Quando tu entra por uma questão tributária, por uma questão de gestão, coordenar colaboradores, pro crescimento, a gente não sabia qual dar o próximo passo. Então foi aí que a gente buscou o pessoal da Fratini Consultores, que tu conhece, seu Neidemar Fratini. Um abraço pro seu Neidemar Fratini. Então... Que ele abre o galpão do churrasco pra nós lá, hein? Exatamente. Pô, que chuva você come lá, hein? Então, na época, ele chegou lá na empresa, a gente teve uma reunião, meu pai estava presente na reunião, eu, o Vini e meu pai. E daí ele falou o valor dele na época. O valor dele para atuar um turno por semana dentro da nossa empresa era o mesmo valor que eu, meu pai e minha mãe tirávamos na época. Mensalmente. Para ele trabalhar um turno por semana. Ah, daí meu pai ficou meio assim, pai, é muito, mano. Coisa. E daí perguntou pra ele se tinha um desconto, e daí ele falou, tu tem duas opções. Ou tu fecha agora, ou eu vou embora e a gente não faz negócio. Só tem essas duas opções. A opção de desconto, ela não tem. Então, só que ele é um gringo muito bom de lidar com ele. Então, tá, vamos ver qual é que é. Pô, e daí de 2016 ele sai de um faturamento com a Mônaco na época de 300 e poucos mil reais mês, para um faturamento hoje superando os 30 milhões mês. Hoje a Mônaco fatura 30 milhões por mês. Só que quando a gente fala em faturamento, que muitas pessoas falam, faturamento Não é receita líquida, né? Faturamento é lindo. Só que tu tem que pagar todos os seus custos operacionais, tu tem que recolocar a mercadoria dentro do negócio. E por que tu vê Magazine Luiza, algumas empresas, por que a gente vê às vezes, Atacadão deu um prejuízo de tantos milhões no mês, no trimestre? Porque acontece. A gente trabalha... É alta a operação? É custo alto? O custo da operação é alto, embora a gente seja uma das empresas que trabalha com menor custo de mercado, pelo fato de não ter açougue, padaria, hortifruti, a gente trabalha muito voltada para esse custo.
Só que a gente tenta pagar um pouco a mais os nossos colaboradores do que o mercado paga para conseguir reter esses colaboradores também. Então o custo operacional ele é alto, Dudu. Só que o principal é a margem, ela é baixa. Se eu pego esse celular aqui agora... Vai me vender o celular, não vai me vender o óculos mais. Agora é o celular. Tá. Se eu falo que esse celular... Tu tá acostumado com esse celular a 5 mil reais. Se eu chego pra ti agora e digo que aumentou 20%, que é 6 o valor. Tu não vai comprar. Tu não vai comprar. Então o que que acontece? O fornecedor ele já me vendeu com reajuste. Só que quando a gente vai tentar repassar o reajuste na ponta, o consumidor não aceita. E a gente não tá falando de celular, a gente tá falando de commodity, a gente tá falando de leite, de açúcar, de feijão, de arroz, de farinha. Os principais itens que são os itens que mais vendem. O consumidor não aceita na Itens ponta. para a sobrevivência humana. Então eu falo muito com o pessoal, com os laticínios, muito sobre leite, né? Preço de leite. O leite hoje, o valor dele teria que estar acima de R$ 4,50 a unidade pro produtor ter lucro e pra indústria ter lucro. Só que o mercado não paga R$ 4,50. Então toda vez que o leite chega a R$ 4,50, 5, ele começa a reduzir, porque diminui o consumo. O mercado não paga. Então é o que eu falo pra eles, não adianta vocês subir. A gente vai, e daí a nossa margem também, né? Paga 4,9 pra vender 3,99. O leite, se chega no final do ano e dá 0 a 0, é lucro. O 0 a 0 em commodity é lucro no final do ano. E dá 0 a 0 no leite? Não. É difícil. Porque normalmente tu paga 4,9, 4,15 e vende a 3,99, porque ele é um produto que chama pro rancho. Então todos os mercados eles trabalham com aqueles produtos que chamam. Marketing indireto. Exatamente. Daí o pessoal Tradicional ainda. Por que vocês trabalham com limite nos produtos? Porque eu não consigo comprar nesse preço que eu tô vendendo. Só por isso. E se eu for liberar nesse preço aqui, vai chegar um único cliente, vai levar todo o meu estoque e não vai ter pros outros. Então, quando a gente só limita os produtos que eles estão abaixo do preço de custo. Se ele tá no meu custo, eu consigo mandar vir em carreta e tá tudo certo. Eu quero vender, eu quero faturar. Mas se tá abaixo do custo, é prejuízo. Se é prejuízo, a gente sempre coloca uma limitação ali para o maior número possível de clientes conseguir aproveitar essa oferta. Que interessante. Então, quando a gente fala de faturamento alto, faturamento não é lucro. E o lucro, no final das contas, ele é... pesquisa no Google o lucro das empresas de varejo a nível Brasil ali. Ele é baixo. E aí, o que você faz? É uma estratégia. Tu tenta cada vez mais... O que a ideia é? Pô, lucro na casa de 1%, 2%. Se tu passar para 3%, tu aumentou 50%. Então a ideia é sempre tentar aumentar esse lucro, colocando itens novos, colocando um mix maior nas lojas, Veja que entregando mais né? atendimento ao invés de só preço. Aí é o pensamento do gestor. É 1% que se torna 50% ou 100%. De 1 para 2 é 100%. Né? Então, Exatamente. De 2 para 4 também é 100%. Quando eu tava falando contigo ali antes, a gente começar sobre o plano de trade do Mônaco, pelo fato da gente estar com uma visibilidade muito grande. A ideia do plano de trade é arrecadar 50% do lucro que se arrecada no ano. Com um plano de trade. Explica o que é plano. O que é plano de trade? O que significa a palavra plano de trade? Plano de trade... É uma coisa muito difícil. Porque assim, ó, tem que entender o seguinte, eu não quero dizer que eu sou burro ou que quem tá assistindo é burro, não é isso. Mas, para as pessoas, parece uma coisa muito inacessível. Para vocês, né, é mais fácil que vocês trabalhem com isso. Mas explica para as pessoas o que é o plano de trade. Nem pra nós o plano de trade é algo. Eu comecei a aprender sobre o plano de trade esse ano. Viu? O plano de trade, ele nada mais é do que comercializar os espaços disponíveis em tua loja. Se tu vai entrar em qualquer loja de atacado, tu vê um banner de uma indústria, aquilo ali é pago. Se tu vê uma ponta de gôndola de uma indústria, aquilo ali é pago. Por isso que tem muitas lojas hoje que trabalham com produtos na ponta de gôndola que não estão nem promocionados. Porque aquela ponta ali é paga, aquela ponta ela deve estar ali. Todo vídeo que as empresas botam nas suas redes sociais. Vamos lá, pega aqui, vamos pegar aqui, que é meu amigo lá, um abraço pro... Vou mandar um abraço. Um abraço pro meu grande amigo Nelson Eggers, que eu tive o prazer de reencontrar na semana retrasada, no centenário da Fruc Bebidas. Um abraço pra Aline também. Vamos lá, a Fruc quer fazer um anúncio da Água da Pedra no Mônaco Atacado, ela precisa... É outro espaço. No Mônaco Atacado hoje ainda não. Hoje a gente não comercializa. Então a gente tava... Todas as outras grandes redes comercializam isso. Vocês vão comercializar. O Mônaco Atacado durante muito tempo não comercializou. Então a ideia agora é começar a comercializar esses espaços. Graças a Deus a gente tá com uma mídia
sensacional nas redes sociais, com um movimento muito grande dentro das nossas lojas de clientes circulando todos os dias. A gente vem num posicionamento de mercado. A gente fala que hoje o mercado ele é dividido em três. Tem o mercado de bairro, aquele mercado de proximidade. Uhum. Tem o grande atacado. Uhum. E no meio disso tudo, tem a Mônaco e algumas outras empresas que vêm trabalhando nesse formato. Que é um atacarejo de pequeno porte que ele serve como um mercado de proximidade. Uhum. Porque as lojas não são tão grandes. Então eu consigo atender o cliente não só no seu rancho, não só aquele cliente que vai comprar para revender, mas eu consigo atender o Dudu que quer ir lá comprar um pão, um queijo e um presunto pro seu café. Eu consigo atender o Dudu, porque ele vai entrar rápido na loja e sair rápido. Agora, se o Dudu vai numa grande rede de atacarejo para fazer economia, para pagar barato também, no Mônaco paga barato, paga até mais barato. Mas se tu quer ir numa outra grande rede, tu vai fazer no mínimo 1,5 km, 2 km para conseguir pegar esses itens. Porque para descer do estacionamento e ir até o local, tu demora 10 minutos. Então é isso que a gente vem se posicionando em bairros populosos, com lojas com bastante estacionamento e fácil acesso, para o pessoal conseguir ser um mercado do dia a dia também. E não apenas o mercado de oportunidade, apenas o mercado do rancho. Então a gente tem muito fluxo de cliente dentro das nossas lojas, a gente tem muito fluxo de pessoas nas nossas redes sociais, e agora a gente começa com essa comercialização desses espaços para conseguir fazer o Mônaco Atacado crescer ainda mais sem mexer no preço. Sem mexer no Sem preço. mexer no preço pro consumidor. Tentando trazer valores pro negócio Então- através de outros meios, sem ser repassando aumento de preço. Se eu quiser, se a Água da Pedra quiser anunciar lá, ela vai poder agora. Vai poder, com Se o certeza. Dudu News quiser anunciar lá, ele pode? A Fruc, ela... Claro, com Vou botar certeza. lá um banner assim, meu rosto lindo assim. Dudu News. A gente foi na loja de São Leopoldo, que inaugura agora em outubro, Aham. né? Daí eu tava lá, tava o Vini e tava mais o outro gerente de operações lá. Daí eu ficava falando pra ele, tá, onde a gente vai botar um banner meu? Eu quero um banner meu. Eles, para, meu, se botar um banner teu, eu não venho na loja. Eu vou. Tu não me vendeu o óculos, tu não conseguiu me vender o celular, mas o banner tu vai conseguir me vender. Nós vamos conversar. Eu tô pensando em botar banner assim, numa BR, não, tem que botar a cara do Duduzinho, porque ele é mais bonito que eu, né? Sim. O bigodinho, né? Uhum. Botar lá, Dudu News, aí botar a cara dele. No do Mônaco, vamos botar dele também. Tá. Tá? Não bota dele, não bota a minha, fechamos? Pode ser. O preço a gente discute depois. Podemos eu quero fazer- desconto. Podemos fazer um boneco eu quero também. desconto. Ou tem duas opções, tá? Desconto, daí negocia com a Michelle. Ah, explica quem é. Tu falou do Vini e quem é a Michelle? A Michelle é quem manda, né? Sempre tem que ter uma mulher que manda, A Michelle né? é a CEO, a comandante do negócio. A Michelle, ela é a irmã do Vini, minha prima. A Michelle é a Carmen Lúcia do Mônaco Atacado. Exatamente, Entendi, exatamente. A entendi. Carmen Lúcia, antes era a Carmen Lúcia e a Rose Claire, que era a esposa do meu tio, elas que comandavam, né? Agora elas fizeram uma sucessão. Sucessão, então. Sucederam-se. Então a Michelle que controla. Como eu sou, o comercial normalmente é empolgado, né? Sim. O comercial tá sempre querendo gastar. Claro. A Michelle é a razão lá do outro lado, segurando o Razão. dinheiro, Ela é o dizendo Dudu assim, ó. do Dudu News. É, ó, dá uma. O Dudu Roquembaço não é mulher, é homem, mas comanda. Porra. Então ela. Desculpa o palavrão, mas é verdade. Mas- Não é porque é meu melhor amigo, porque é meu irmão de coração, é porque é o diretor do Dudu News, porque se ele comanda é porque eu devo puxar o saco dele pra ele ceder lá, dá 100 pila, então pra esse guri almoçar lá no Italian Place, então, de uma vez. E tu precisa ter sempre cada um. A gente debate sobre os assuntos da empresa, sobre assuntos financeiros, a gente debate nós da diretoria sobre todos os assuntos, mas a palavra dela é, ó, financeiro eu acho que tem que ser assim, a gente debateu ali, se tu acha, vai por aí. É o que eu faço com o Dudu. Então, tipo, a gente sabe que quem tá à frente, todos os diretores, os três que estão à frente, cada um vai fazer sempre pro melhor do negócio, pro bem do negócio. Então, se a gente tem alguma dúvida, quer algum respaldo, a gente pede pra alguém nos ajudar. Ô, Cássio, agora nós vamos fazer um quadro. Eu cortei um quadro aqui porque tá muito boa essa conversa. Mas eu tenho que fazer um quadro contigo porque é um quadro interessante. De líderes eu gosto de saber. Porque líder, eu lidero também o grupo do News não, tanto na área jornalística, tanto na área comercial, tanto na área operacional, tanto na área de expansão, tanto na área administrativa e financeira, mas especialmente na área jornalística, nós precisamos tomar decisões de agora. Sai uma pauta, entra essa, sai aquela. E o quadro tem tudo a ver com decisões rápidas. Tudo em 10 segundos. Podemos? Bora? Cultura em 10 segundos. Cultura em 10 segundos.
Ah, o Dedé me pegou, velho. Bato. Vamos pra área do comércio, vamos pra área da Família em 10 segundos. família, tudo, né? Hoje, o propósito da Mônaco sempre foi baseado na família. Então, se a gente tá onde tá, é baseado nisso. Trabalho em 10 segundos. Fundamental. Sem trabalho, a gente não chega em lugar algum, então não tem o que falar. Trabalho antes de tudo pra mim. Música em 10 segundos. Eclético, de tudo. Do funk ao gospel. Do funk ao gospel. Do funk ao gospel. Que funk tu gosta? Ha! Tu tava aquele dia comigo no carro lá. Aquela... Como é que era, ô? Não, sabe qual que eu gosto? Hum. De funk mesmo. A barreira vai vir a baile. Não escutou essa ainda? Do Pô. Felipe Coutinho, do Vasco. Claro que A escutei. barreira vai vir a baile. A barreira vai vir a baile. Tu viu? Eu quero corte disso aqui, por favor, depois. Eu gosto também aquela... Nossa, eu não posso cantar. Se eu cantar essa... Pena que o Corrales não tá estando, nosso diretor de expansão que tá lá me assistindo. Mas essa é assim, ó, no pôr do sol do Vidigal. E eu pensando em nós dois em Fortal. Também essa é boa, né? É boa. Eu boto ali no funk hits e as gospel eu tenho separado. Essas Qual é eu que é a procuro. gospel que tu gosta? Campeão! Boa, mas essa é a Essa é tradicional, mais né? tradicional. Vencedor! Tem as, quando tu vai na... Eu tenho uma igreja do outro lado da rua da minha casa, né? Ah, Então eu daí escuto tu- todas. Às vezes, É, às já vezes tá eu tô bem ali ao escutando vivo. lá, daí eu falo pra minha namorada, é mesmo que eu tava escutando há pouco aqui dentro de No casa, caso, tá do daí, outro lado. sertanejo. Também gosto. O que tu gosta de Sertanejo é momentos, né? Momentos. Sertanejo é momentos. Às vezes tu tá muito no momento que gosta de sertanejo sempre, às vezes tu não aguenta mais nem escutar, no meu isso aí, caso. digo mesmo. Então sertanejo é as mais tocadas. Ali o cara bota nas mais tocadas do Brasil e deixa rodar. Drama ou comédia? Gosto da comédia, mas um drama é legal. Por que é legal? Eu gosto daquela... Primeira vez que alguém vem aqui, eu pergunto isso e responde que gosta de drama. Normalmente o drama ele é uma história mais bolada, é um negócio que te prende Comédia na mais. hora. A comédia, tu tá olhando ali, sorrindo, mexendo no celular. O drama ele te prende, tu fica nervoso com o que vai acontecer, tu fica nervoso com os próximos passos do negócio. Parece que tu tá dentro do filme ou da série. Limão ou limonada? Limão. Espremido fazendo uma caipira. Galo, velho. Amizade. A amizade é tudo. Poucas e boas. Tu me considera um amigo Com certeza. e eu te considero um amigo também. Também te amo, Cassimona. Prato preferido? Ah, vamos botar ali uma massa com carne moída. Bom, guisadão. Pesadão. Guisadão, também gosto, cara. Ah, vai fácil, é rápido. Na praia lá, eu como, a gente faz na praia lá, tudo que essas coisas eu adoro. Sou cara. gringo, né? Eu sou o gringo da massa, né? Da massa. Da massa, da polenta, do galeto. De tudo. Por isso que tu gosta tanto de ir lá no Di Paolo. Exatamente. Um abraço, Paulo Jeremia e André Jeremia, comandantes do Di Paolo, no estado e aqui em Novo Hamburgo. Esteve aqui, inclusive, Paulo Jeremia. Chorou aqui falando da mãe, um espetáculo de programa também. Baita cidadão. Política, em 10 segundos. Prefiro não me envolver muito, acabo não tendo um posicionamento muito nas redes sociais com relação à política, mas como empresário a gente pensa sempre em, na minha percepção, um prefeito de uma cidade, ele deveria ganhar o mesmo valor que um diretor executivo de uma multinacional. Por quê? Se um diretor executivo de uma multinacional ganha 50, 80, 100 mil reais por mês, por que um prefeito de uma cidade vai ganhar seus 15, 20, 25, 30, que seja? Quem é que a gente precisa de pessoas que tenham aquele conhecimento de um diretor de uma multinacional. E chama atenção, eu concordo contigo. Qual é o orçamento de uma cidade como Novo Hamburgo? 2 bilhões de reais. É 2 bilhões na mão de uma pessoa que ela já empregou outras pessoas, ela já fez a gestão de outros negócios, ela já enfrentou momentos de crise na empresa onde tu tem que buscar dinheiro, recurso financeiro, tu não tem para pagar teus funcionários, Só tem um detalhe. tu tem que abdicar de outros lugares. Numa multinacional, especialmente, claro, para ser multinacional a gente tem que ser uma empresa séria. Só por ser uma empresa SA, por exemplo, tem que ser uma empresa toda cheia de parafernália jurídica e burocráticas. Tu não pode ter 100 cargos de confiança, 200 cargos de confiança, 300 cargos. E outra, se tu tiver 100 cargos de confiança, tem que ser 100 pessoas melhores que tu. Se tu for ver em Novo Hamburgo, eu duvido que dos trocentos cargos de confiança que existam hoje, existam pessoas formadas, pessoas que tenham opinião, pessoas que tomem decisões decentes nas suas áreas. Eu acho que talvez a formação ela é muito importante, mas ela não indica que vai ser um sucesso.
O que indica o sucesso é uma decisão bem tomada, bem pensada que gerou resultado. Eu duvido que os cargos de confiança que estão em Novo Hamburgo, hoje não em Novo Hamburgo, em São Leopoldo também. Em todas as cidades. Novo Hamburgo, a prefeita fez uma promessa lá, eu acho que infelizmente ela não se cumpriu do jeito que deveria ser, igual. Olha, nós vamos reduzir os cargos de confiança. Me lembro da capa do NH do dia que ela deu entrevista, lá, do dia que ela foi eleita. Nós vamos acabar com isso. Virou uma festa, secretaria. São Leopoldo é mesmo. São Leopoldo então é uma loucura, né? Que lá o prefeito gosta de um cargo de confiança. E outras cidades também, não é diferente, é uma coisa padrão, assim. Mas eu duvido que essas pessoas tenham gerado resultado. Numa empresa séria, um diretor de multinacional pode ganhar 100 mil reais por mês. E deve ganhar. Só que ele só vai botar pessoas lá que ele saiba que vão entregar resultado pra sua empresa. Não existe esse pensamento no município. Ah, mas Dudu, mas é um município, o dinheiro vai estar lá todo ano. Para aí, em município se endivida também. Total. E o município tem que entregar pro cidadão as coisas. Entregar pro cidadão desenvolvimento. Se for botar, se tu juntar os cargos de confiança de cada prefeito e prefeita, botar numa caixa, dá 50 diretores de multinacionais mensais, né? Uma pena que não se pensa como um diretor de multinacional, um diretor executivo, um executivo. E qual é o nosso poder que nós estamos usando? Poder executivo. Veio pra mim agora nessa eleição, devido a aparecer muito com relação ao projeto RS Reconstrução, veio o convite pra prefeito de Novo Hamburgo. A minha resposta foi se é pra ganhar pouco e me incomodar, eu fico onde eu tô. Tu foste convidado para ser prefeito de Novo Hamburgo? Fui convidado. Pode revelar o partido? Agora não tem como tu ser mais, então pode revelar. Eu não lembro nem qual é que era o partido. Foi um assessor dele que me procurou e eu falei... Um assessor de quem? Na época, se não me engano, era um assessor do Zuco. Ah, do delegado Zuco. Acho que era um assessor do delegado Zuco. Se sabe da tua popularidade, da tua notoriedade, né? Me procurou em uma das lojas. Cássio, a gente teria ideia de levar o teu nome pra frente. Tu gostaria? Não quero me envolver com política, porque a minha empresa necessita 100% do Cássio. E o Cássio não gostaria de entrar Aqui a política, tu não consegue resolver ela. Tu entrando como prefeito, tu não vai resolver tudo. Uhum. E eu não gosto de entrar em algo que eu vou estar engessado para tomar decisões. Uhum. Então, continuo na minha empresa, continuo nos meus negócios. E por isso que nenhum empresário acaba assumindo uma prefeitura, assumindo esses cargos, porque vai entrar lá e vai ver que o sistema é engessado. Um sistema engessado. Um pedido de perdão pro meu editor-chefe, porque eu passei de 10 segundos nessa questão política. Mas a resposta foi boa. Brasil. Tem tudo para ser o maior país, né? Não tem, a exportação é daqui. A gente é um dos maiores produtores de diversos commodities a nível mundo. Então é uma vergonha o nosso país estar do jeito que tá. A gente tem espaço territorial, clima agradável, a gente conseguiria estar muito à frente de diversas potências hoje. A gente teria que estar entre as 5 maiores potências do mundo, sem sombra de dúvidas. Fé. Muita. Muita fé. Evangélico luterano, frequentador, não aquele frequentador semanal, mas 2 vezes por mês. Eu vou te convidar para ir comigo na igreja, que o Dudu vai, que a Gabinha também vai. Do nosso diretor, a Gabi, a namorada dele, que também é nossa publicitária na empresa. Catch the Fire, que negócio espetacular. Eu vou numa aqui de Novo Hamburgo, Congregação São Paulo, ali no centro de Novo Hamburgo. Sim, meu amigo pastor lá, um abraço para São Paulo, tá lindo. Pastor Marcos. Marcos, exatamente. Passei esse dia de noite, tá linda, botaram lá iluminação, nova à noite, tá um espetáculo, a igreja tá linda. Eu acredito na nossa empresa, a Mônaco, ela é uma empresa muito religiosa, a gente acredita muito em propósito, né? Em fé na vida, fé nas pessoas. Hoje a nossa loja ela foi afetada ali no bairro Santo Afonso com as enchentes, entrou 60 centímetros de água dentro dela, que foi praticamente nada. Logo depois disso, a gente entrou com o projeto do RS Reconstrução, a gente criou o Pix Solidário, a gente criou diversos mecanismos de ajuda baseado no fato de não ter sido tão afetado como a grande maioria. Então a gente acha que isso é o cara lá de cima dizendo assim, olha só, vocês escaparam, né? Mas agora dá uma ajudinha ali que a população precisa de vocês. Então a Mônaco pensa muito dessa maneira, ela pensa muito do tipo, poderia ter sido com a gente, poderíamos ter perdido uma loja inteira e não perdemos. Então, vamos ajudar agora. E eu acho, Cássio, que Deus, ele nos envia propósitos, né? Eu vou dizer uma coisa que eu não disse ainda aqui. Mas eu tenho a minha empresa, tenho a marca há exatos 8 anos.
Tenho a empresa constituída há 1 ano e alguns meses. E no momento que eu abro a empresa, eu passo a trabalhar no Grupo Editorial Sinos. Eu tenho um carinho enorme, né? Meu avô foi diretor dessa empresa por muitos anos, segue como acionista dessa empresa. Tinha um programa na Rádio ABC e depois de muito conversar com amigos, conselheiros, pessoas muito importantes na minha vida, né? O melhor amigo, o Dudu, a família, conselheiros, pessoas que eu tenho como conselheiras na minha vida, profissionais, eu decidi me desligar do Grupo Sinos. Uma empresa que, eu volto a repetir, continuo tendo um carinho muito grande. E eu fiz um plano ali de desligamento para sair de uma forma tranquila, porque depois sai uma fofoca, o Dodô saiu por causa disso. Eu não sei por causa de nada, eu sei porque eu quis sair, porque eu optei por isso, eu tomei essa decisão que me deixou, que foi de muita dificuldade, porque eu tenho amor por essa gente, por essa empresa, por essa turma, pela família que administra essa empresa, que vocês não sabem o tamanho. E foi difícil tomar essa decisão, mas eu tomei. Eu tomei essa decisão e quando eu saio do grupo no final de abril, no início de maio, vem a enchente. E eu tenho certeza que se eu estivesse no Grupo Sinos, pelo tempo que eu tinha de demandas internas, eu digo demandas tanto profissionais, administrativas, como demandas de relacionamento e de apresentação do meu programa, que começava às 6 horas da manhã pontualmente todos os dias, eu não poderia estar na rua como eu fiquei, durante horas a fio. Então, Deus me deu uma oportunidade de trocar o que para mim era uma base importante, uma empresa de 67 anos, por uma empresa nova. E hoje essa empresa nova é um sucesso de audiência, de repercussão, de faturamento, de união, de humanismo. E o crescimento dela todo, eu pude acompanhar. A gente já, desde o ano passado, a gente já se conhece e fizemos alguns negócios juntos, a gente pode acompanhar. E aí eu ia dizer justamente isso. O Cássio foi uma das pessoas, ele não sabe disso, mas o Cássio e a sua empresa, né, com os seus sócios, foi uma das pessoas que me fez ter certeza, pelo apoio que eu tive dele e do Mônaco durante todo esse tempo que eu abri a minha empresa. Então saibam que no dia que eu for escrever um livro sobre a história do News, que eu não sei se também eu vou merecer escrever um livro, mas se eu merecer escrever um livro, pode ter certeza que vocês vão figurar neste livro. É questão de trabalho, né, Dudu? Eu lembro quando tu nos procurou lá, ambas as empresas se comunicam muito, tem um propósito muito semelhante, trabalham muito voltado pro povo. O Mônaco Atacado, quando ele surgiu, a gente era do bairro Santo Afonso, o nosso público sempre foi classe DE, que a gente sempre quis atender a classe, não era classe C+, era a classe DE. Hoje a gente atende de classe A a D, da mesma maneira, todos têm que ser tratados da mesma maneira, a gente trata todos iguais. Só que o Mônaco, ele sempre foi... Por que a gente trabalha com tanto preço baixo, com tanta forma agressiva de ofertas e tudo mais? Porque o pessoal da classe DE tá cada vez diminuindo mais o poder aquisitivo deles. E quando a gente fala em propósito ali, o propósito da Mônaco ele é muito claro. Fazer com que o dinheiro do consumidor renda mais ali dentro da nossa empresa. Que espetáculo. Então, é um propósito que a gente leva pra frente. Toda tomada de decisão, o encarte que a gente vai fazer, a gente sempre analisa, isso aqui dá pra cobrar um pouquinho a mais. Não, mas isso aqui o mercado não vai pagar, isso aqui não, baixa. Dá pra cobrar um pouco a mais, mas vamos dar uma segurada. Então, a gente sempre tem um foco que é faturamento, 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 faturamento. O lucro a gente vê depois. No final do exercício ali, a gente vê se deu lucro ou não. Os boletos estão pagos, tudo certinho, é o que importa. Daí a empresa dá uns pila pra tu tirar umas férias boas? Dá. Dá um PPR assim. Mas não é tão boas as férias assim, né, Dudu? Pô, Michele. Tem que parcelar ela, né? Pô, Michele. Dá uma força aí, Michele. Pô, e é lá que tá o dinheiro. E é lá que libera ou não libera. Paga boleto ou libera um pouquinho mais de salário. É ali. Cássio Mônaco, para nós encerrarmos, eu quero 3 gols de placa da tua vida. 3 feitos que tu considera importantes demais para o que está na minha frente hoje, o que tu és hoje. Vamos... A tomada de decisão lá em 2016, da virada de chave da empresa, pra gente ter a humildade de buscar uma empresa terceira para nos ajudar. Para nós foi o que tornou a Mônaco hoje o que ela é. Agora, por último, o projeto do RS Reconstrução e toda a questão da enchente, que foi algo que nos abalou bastante desde o começo ali.
exigiu bastante da Mônaco pelo fato de ser uma das únicas empresas do segmento que estava com seu centro de distribuição, que tinha produto para ajudar nas doações. Então a gente botando produtos a preço de custo ali, foram tomadas de decisões muito rápidas que a gente precisava ter todos os dias. Então isso foi muito importante. Logo em seguida, o projeto do RS Reconstrução. E lá atrás, quando eu falo em 2007, ali, quando eu entrei na faculdade, ganhava um salário muito baixo por mês. Sempre trabalhei com os meus pais. Até meus 30 anos de idade, eu tirava 2 salários mínimos por mês. Então, tinha carro da empresa, alimentação por conta da empresa, mas dinheiro que vinha pra mim era 2 salários mínimos até meus 30 anos de idade. Eu tô com 34. Então, isso mudou depois da pandemia. Aí, depois da pandemia, ele vai abrir o auditório do Silvio Santos pra jogar aviãozinho de dinheiro. Quem dera. E eu tive a oportunidade de sair do negócio lá em 2007, 2008, 2010, 2012, recebi algumas propostas para sair do negócio, para ir trabalhar e com salários o dobro do salário. Só que eu sempre acreditei muito nesse negócio, né? Então hoje, se eu tenho um recado para deixar pro pessoal pra galera mais jovem, não seja imediatista. Demorou praticamente 22 anos, dos meus 8 até meus 30 anos, pro negócio virar e pra Mônaco se tornar o que ela se tornou hoje. Então não é do dia pra noite, é degrau por degrau, é aos poucos que a gente vai conseguir atingir outros níveis nas empresas ou nos seus próprios negócios. Não desistam, comemorem sempre as pequenas conquistas. Toda pequena conquista é extremamente importante para continuar crescendo e para continuar motivado para um dia conseguir chegar a níveis e lugares que somente tinha sonhado. Hoje eu tô num lugar que eu sonhei estar há muito tempo atrás e agora o sonho ele já nem leva mais. Agora a gente já... O sonho é cada vez maior, mas hoje eu já tô vivendo tudo aquilo que eu sonhei há 10, 15 anos atrás. Qual é o sonho maior? Sonho maior, eu digo, é conseguir... Eu tenho essa questão de querer ajudar muito. Eu quero ajudar muito as pessoas ainda. Hoje a gente trabalha muito focado, muito ligado no 380 o tempo todo. Não é nem 220, é 380, né? É igual nós lá, né? O povo lá do News lá é igual. E eu sei que uma hora eu vou ter que dar uma segurada, dar uma diminuída. Então eu tô com 34 anos, a meta é até meus 40 anos acelerar bastante, continuar acelerando. Ali pelos 40 anos já constituir família, tem namorada, provavelmente me caso com essa pessoa. Como é que é o nome dela? Júlia. Júlia. Tu declara pra Júlia? Uma declaração? Ela sabe que ela é o amor da minha vida, né? Ah, galo velho! Então, meus sócios ambos têm filhos, né? Tem 2 filhos cada um. Inclusive a Michelle foi mamãe agora de novo, Mamãe né? agora e o Vini papai agora também, né? Ah, é? Como é que é o nome da dupla? É o Pedro na parte do Vini e o Arthur na parte da Michelle. Então, Pedro e Arthur. Então a Michelle tem 2 meninos, o Vini tem um casal. Eu ainda não tenho filhos. Logo. Eu acho, a minha ideia é ali pelos 40. É a hora que estiver dando uma desacelerada. Tá bom. Então eu tô muito nessa questão. Vai cuidar dessa criança. Convida pra ser É aquilo que a gente fala, é como Deus quiser, né? Se quiser que seja antes, vai ser antes, mas se for pra dizer, Cássio, o que tu quer? Ali pelos meus 40 anos, a hora que eu estiver dando uma desacelerada, porque até lá tem muita loja pra inaugurar, tem muita coisa pra fazer, tem muita vida pra transformar. Que maravilha. Cássio Mônaco, nascido em 27 de novembro de 1989. Aos 8 anos, começa como empacotador no mercado de seu pai, na esquina da Rua México com a Washington, no bairro Santo Afonso, em Novo Hamburgo. Em 2013, se forma na Faculdade de Administração da Fevale, depois de passar o ensino fundamental e médio no Colégio Sagrado Coração de Jesus e Santa Catarina, ambos das Irmãs de Santa Catarina. Em 2016, dá um passo importante com a sua empresa, passando a ter uma gestão ainda mais profissional. Passou de um faturamento de R$300 mil mensais para 30 milhões... Mensais. 30 milhões mensais. Isso são 360 milhões anuais e hoje figura como um dos principais atacados do Rio Grande do Sul. Isso reconhecido pela Associação Gaúcha de Atacados e Supermercados. Somos a 19ª maior empresa do segmento hoje no Rio Grande do Sul. A Vale do Sino somos uma das maiores empresas hoje a nível de faturamento. Sempre lembrando que faturamento não é lucro e a gente visa muito o lucro. Para nós ele pode ser 0. A gente quer um faturamento alto porque lá na frente a valorização de uma empresa é sempre pela quantidade de clientes que ela tem. Tu vai pegar um Nubank hoje, durante muito tempo deu prejuízo. Uber durante muito tempo deu prejuízo.
A Mônaco não é muito diferente disso. Então a gente tá num crescimento muito acelerado, não dando prejuízo, mas com o lucrinho ali baixinho, mas crescendo cada vez mais, colocando cada vez mais lojas. E quem dera lá na frente a gente possa vender o negócio ou adquirir outra rede, a gente não sabe. Então, eu gostei dessa última questão, adquirir uma outra rede. Quem sabe, né? Eu digo assim, eu gostaria de parar ali pelos meus 40 e poucos anos. Mas quando vê ali, com 40 anos, tu vai dizer assim, pô, nós ainda temos muito a crescer, a gente ainda tá à frente do mercado, os nossos pensamentos estão cada vez evoluídos com relação aos outros, então vamos adquirir uma rede ao invés de vender, vamos dobrar o tamanho. Pode ser que aconteça. Nada se sabe. Tudo depende dele lá de cima. Muito obrigado pela tua presença. Gratidão Eu que agradeço. eterna. Esse foi um dos programas mais queridos que eu já fiz aqui. Não tenho dúvida disso. Leve. E eu esperei para esse programa para dizer uma coisa. Que na semana que vem nós teremos aqui uma grande novidade. Nós vamos ter a alegria e o orgulho, um orgulho para mim, como diretor desta empresa, e um orgulho para todos os nossos colaboradores, um orgulho para toda o grupo Dudu News, para a Dudu News Comunicação e Participação, que é contar com a presença de uma das maiores indústrias do país, como nossa nova patrocinadora no Dudu Night. Mas eu não vou contar qual, mas logo logo vocês vão saber. Enquanto isso, eu quero dizer, pensem bem no que disse Cássio Mônaco. Ele trouxe aqui um exemplo de vida, um exemplo de história, um exemplo de trajetória, um exemplo de empreendedorismo, de fazer negócio, de fazer gestão, de liderar pessoas. E hoje a gente sabe que tá difícil liderar as pessoas, hein? Mas ele dá a volta por cima, todos os dias, na sua empresa, o Mônaco Atacado. Vai vir mais promoção por aí? Sempre. E tu vai trazer em primeira mão, né? Não. Sempre. Tu vai trazer em primeira mão aonde vai ser a próxima loja. E já tem local. Fora de São Leopoldo pra esse ano, já tem a do ano que vem. Tá quase. Tá quase a hora que sair em primeira mão eu passo pra ti. Então, vocês vão saber no Dudu News, nas suas páginas diárias, qual é a nova loja do Mônaco Atacado. Logo, logo tá vindo. A você, meu amigo, minha amiga, o agradecimento pela audiência, o desejo de que Deus sempre abençoe a sua vida e o nosso boa noite.